Por exemplo, como é que a gente cultiva equilíbrio emocional? Bom, primeiro eu tenho que saber dar nome para as emoções que eu estou sentindo. Ah, peraí, então isso aqui é raiva, ou isso aqui é tristeza, ou isso aqui é medo, ou isso aqui é... Enfim. E aí eu vou tentando chegar na base daquilo. E quando eu chego na base, eu começo a perceber quem é que tá lá. Mas dar nome para as emoções não faz parte do nossa vontade de controlar as coisas? Do nosso ego de querer dar um nome para isso aqui? Num primeiro momento, sim. Mas é para isso que a gente tem uma consciência e uma cognição, né? Para usá-la a nosso favor. Uma coisa é a gente querer se apropriar das coisas que a gente dá nome e explica e faz e tudo mais. Outra é a gente tentar entender o que tá rolando conosco. Essa história, por exemplo, das emoções base, não sei se você sabe, mas a origem, por exemplo, do filme Divertidamente... o Paul Ekman e tal, toda a teoria dele das emoções foi usada dentro de um programa muito legal que até eu fiz a pós-graduação lá no Albert Einstein com a Elisa Cosassa e a Gianni Pili, pessoal, um curso bem legal que começou com um pedido do Dalai Lama para ele. Então o Dalai Lama virou para ele, para um outro grande cientista e um grande meditador, o Alan Wallace, e disse: olha, existe um jeito da gente transformar as meditações tradicionais budistas em meios hábeis para as pessoas saberem lidar com as suas emoções destrutivas. Bom, aí o Paul Ekman e o Alan Wallace começaram a juntar essas duas tradições, a da psicologia moderna e da meditação tradicional, para a gente conseguir explicar. Olha, isso que eu tô sentindo é tristeza. Mas não é que eu vou dizer assim, eu tô sentindo tristeza porque o Arthur não me deu o que eu queria beber e caramba, por que o Arthur fez isso comigo? Não, corta a explicação. Isso que eu tô sentindo é tristeza. Fato. Agora, o que eu faço com isso? Como é que eu chego na base dessas emoções para conseguir transformá-la em outras coisas? Porque tem uma coisa que é comum também entre todos esses mestres, é entender o seguinte: tudo é energia em movimento. Não desse jeito esotérico, mas tudo é processo, tudo depende. Por exemplo, para eu estar conversando aqui agora com você, eu preciso comer, dormir, acumular uma certa quantidade de energia no meu corpo para a gente conseguir trocar ideia. Da mesma forma, as emoções demandam uma tremenda quantidade de energia para serem conservadas. Então, sei lá, e a gente faz muito isso, né? Se eu tô puto com alguém, eu vou ficar naquela comiseração, vou ficar ruminando aquilo e eu tô puto por isso, veja lá, olha, ele fez isso comigo, mas também... E eu começo a entrar nesse labirinto maluco da justificação. A ideia desses caras tá bem, dá um nome para isso. Ah, eu tô com raiva. Vai para a base dessa raiva. Tenta entender onde ela começou. E a partir do momento em que você começa a entender de onde ela começou, quais são as motivações, quais são os gatilhos que te levam a ter raiva, você começa a poder transmutar essa energia gasta nessa raiva para outra coisa. Porque no fim das contas, a gente tá gastando energia em ter raiva. Como é que eu uso essa mesma energia para neutralizar essa raiva? Mas encontrar a base da raiva, o cara não pode cair na justificação de tudo? Ah, não, porque aí se ele encontrar a base emocional da raiva, ele vai entender o porquê que aquilo gerou. Aí que tá. Quem começou com essa história de gatilho, que a gente fala tanto hoje na internet, foram o Paul Ekman e o Alan Wallace, nessa teoria de onde é que começam as emoções. Porque para eles, por exemplo, um episódio emocional, essa sensação da raiva, ela nunca é só a raiva daquele momento que você tá sentindo, porque, sei lá, porque o Arthur me deu a água sem gelo, sei lá. Um episódio emocional, ele tem 3 grandes elementos. E isso é o gatilho, esse é o lance do gatilho, né? Então você tem o fato, o que rolou. Ah, meu Deus, ele me deu a água sem gelo e eu não gosto de beber água sem gelo. Você tem todo o teu background emocional, todo o teu histórico de emoções. Ah, eu não gosto de água sem gelo porque me lembra de, sei lá, de quando eu era maltratado quando eu era criança. Você vai começar a investigar essas coisas. E a terceira coisa, então você tem o fato em si, você tem a sua base de dados emocionais e você tem como é que você estava naquele momento. Como é que eu cheguei aqui hoje no podcast? Como é que eu te encontrei? Como é que foi o jeito que você me deu essa água? Então assim, você tem como é que você estava imediatamente antes da emoção, o fato e todo o teu background. Essas 3 coisas somadas dão um gatilho. E aí isso gera uma emoção. É claro que é aquilo que eu te falei do campo fértil, né? Isso é um cultivo, esse estado de equilíbrio, de entender o que é uma emoção e como transformá-la em outra coisa. Você não vai fazer assim, sei lá, o cara fechou você, bateu no teu carro, você diz assim, para, vou meditar pra entender porque que eu tô com raiva de você. Não. É uma coisa que você vem fazendo. Aquela história, né? Fake it until you make it, né? Vai emulando essas emoções. Vai investigando a sua consciência em momentos em que você tá tranquilo, porque a hora... É como quando você treina arte marcial. Não sei se você já treinou. Eu sempre gostei de treinar e assim... você fica lá batendo no saco e parece que aquilo não tem efeito nenhum. E de repente, quando uma situação de perigo na vida aparece, instintivamente responde. Então é uma questão de treino também. Mas assim, tu consegue dar um exemplo de, por exemplo, o sentimento de raiva. Aí tu vai investigar.
por que tu sentiu aquela raiva. Tu não corre o risco de começar a culpar, eu senti raiva por causa daquilo. Qual é a diferença entre encontrar a base e não justificar que a outra pessoa fez? Onde é que tá essa área? Bem, é por isso que também outro nome para meditação é smriti, memória, né? Lembrança. Lembra daquilo que você começou a aprender no dia zero. Todo incômodo e sofrimento que você projeta no outro, muito provavelmente começa em você. Para de justificar, vai mais fundo, olha para dentro, usa as técnicas, silencia esse tumulto. Porque tem 4 grandes labirintos, assim, por assim dizer, que faz a gente ficar nessa rodinha de hamster, sabe? A justificação. Eu tô com raiva porque... Desculpa, como que é o nome dele? O Caio. Porque o Caio fez, porque o Arthur fez, porque essa poltrona não tá confortável. O outro labirinto é a culpabilização, né? A culpa é dele, a culpa é dela. Então, justificação é... veja bem, hein, Arthur, eu tô com raiva, mas é por causa disso, daquilo e daquilo. A culpabilização é... a culpa é tua. O remorso é... veja bem, cara... Tá tudo zoado, mas é porque eu sou um zoado mesmo. Eu sou assim, desse jeito. E tem o delírio, né? O outro labirinto, que é quando você se recorta da realidade e diz... Eu não tô com raiva por minha culpa. Eu tô com raiva porque tem um encosto aqui em mim. E eu tô muito carregado espiritualmente. E não é porque eu sou um cara que nunca cuidou das minhas decisões e da minha vida. Mas é porque fizeram um trabalho pra mim e meu signo não tá na posição correta e o meu Saturno tá retrógrado ou qualquer coisa assim. Sim. Mas, então, eu quero entender como é que... O que é a base de um sentimento? O que é isso? Se não são causas externas, se não é a culpa de ninguém... As emoções, elas são dados cognitivos da natureza pra gente poder se proteger no mundo, né? Então, aquelas emoções bases do Divertidamente, elas estão instaladas em nós... como uma forma da gente saber como se autogovernar. Por exemplo, se você sente nojo de algo, cognitivamente falando, é porque, de alguma maneira, o teu cérebro achou que aquilo pudesse te apresentar algum perigo. Você vê isso desde animais, criancinhas. Quando a coisa cheira mal, quando a coisa parece estranha, a gente não chega perto porque é uma medida protetiva do corpo. A raiva é uma emoção que, embora muito destrutiva, se muito bem direcionada, nos leva à assertividade, à autodefesa. Você sabe que uma vez eu vi desse grande mestre que foi meu mestre, que é meu mestre, ele disse assim: muito do porquê nós não sabemos lidar com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, é porque tão pouco sabemos lidar com as nossas alegrias. Olha que louco, né? Porque o que ele está dizendo para nós é: a gente não sabe lidar com tristeza porque a gente não sabe reconhecer a emoção. Quando a gente tem alegria, por exemplo, uma das nossas atitudes comuns é: ai meu Deus, e quando acabar? Ai, mas será que não estão invejando a minha alegria? Ai meu Deus, de onde veio isso? Ai, como é que eu faço para repetir? O processo todo começa com: esteja presente, presta atenção. Tudo começa e termina na consciência com atenção. Atenção é onde é que você pousa a sua consciência, onde é que você pousa a sua vontade de estar presente. E aí, essas emoções todas, você vai começar a entendê-las não como um mal. A tristeza, ela tá querendo te dizer algo sobre a realidade imediata que tá na tua frente. Por que aquilo te deixa triste? Por que aquilo te deixa feliz? Por que aquilo te incomoda?